E se fosse possível criar uma religião, sabe, sob medida, perfeitamente adaptada para o seu gosto, para as suas conveniências? Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de Mika, um homem que tentou fazer exatamente isso. E, bom, as consequências que vieram depois foram, para dizer o mínimo, desastrosas. Para a gente conseguir entender de verdade a história do Mika, primeiro a gente precisa olhar o mundo ao redor dele. E essa citação do livro de Juízes, ela pinta um quadro bem sombrio, viu? Uma sociedade onde cada um era o seu próprio juiz. Imagina só um lugar sem regras, onde o certo era simplesmente o que parecia bom naquele momento. É nesse caos todo que a nossa história começa. Para a gente conseguir desvendar essa história, vamos seguir um mapa, ok? A gente começa pelo cenário de caos, depois vai conhecer o Mika e a receita dele para uma religião pessoal. Em seguida, vamos dar uma olhada na figura do sacerdote de aluguel e dissecar os erros do Mika. E por fim, vamos refletir sobre uma questão que ecoa até hoje, o perigo de fazer só o que parece certo. Vamos lá? Mas qual é a raiz desse caos todo? Basicamente, uma amnésia espiritual. Uma geração inteira que tinha visto grandes feitos se foi, e a geração seguinte simplesmente esqueceu. E foi esse esquecimento coletivo que abriu as portas para uma espécie de vale-tudo religioso. E aqui está o ponto crucial. Sem uma bússola moral que servisse para todo mundo, cada um virou o seu próprio guia. O que importava não era a lei, mas o desejo de cada um. Esse ambiente de cada um por si é, assim, fundamental para a gente entender as escolhas que vêm a seguir. E é isso que nos leva à figura central da nossa análise. Um homem chamado Mika, que morava lá na região montanhosa de Efraim. A história dele já começa de um jeito bem dramático dentro da própria casa. Pois é, o Mika confessa que roubou uma verdadeira fortuna da mãe, 1.100 ciclos de prata. Esse número não está aí por acaso, não. É exatamente o mesmo valor, o preço da traição que Dalila recebeu para entregar Sansão. O texto meio que sugere que o roubo do Mika foi também uma traição familiar muito profunda. Só que a confissão do Mika não nasce de um arrependimento genuíno. É que a mãe dele, sem ter a menor ideia de que o ladrão era o próprio filho, lança uma maldição sobre o dinheiro roubado. Naquela época, uma maldição era levada muito a sério. E é o medo, não a culpa, que faz o Mika abrir a boca. E aí, numa reviravolta bizarra, a mãe tenta cancelar a maldição com uma bênção. Isso já mostra tudo, né? Um mundo guiado pela superstição e não pela fé. E aqui que a história fica realmente estranha. Em vez de buscar perdão, Mika e a mãe dele decidem resolver o problema criando a própria religião. Uma solução assim, faça você mesmo para um problema espiritual bem complexo. Olha só a receita do desastre. Primeiro pegam o dinheiro do roubo e, que ironia, dedicam a Deus para fazer um ídolo. Depois, Mika constrói o próprio templo particular. E para coroar tudo, ele quebra uma das regras mais sagradas e nomeia o próprio filho como sacerdote. Um erro vai puxando o outro numa espiral de desobediência. E para dar um ar de legitimidade ao seu santuário, o Mika faz uma mistura perigosíssima. Ele manda fazer uma estola sacerdotal, sabe? Imitando os sacerdotes de verdade, mas também coloca ali terafins, que eram ídolos domésticos usados para adivinhação. É a fusão total do sagrado com o profano. Bom, com um templo, ídolos e um sacerdote da família, o projeto de Mika parecia completo. Mas aí o destino traz um personagem que, na cabeça do Mika, iria finalmente legitimar essa história toda. Então aparece um levita, alguém da tribo sacerdotal, que deveria ser um guia espiritual. Só que ele está à deriva, procurando emprego. A mentalidade dele, como essa frase entrega, é a mesma de todo mundo ali. Ele não está buscando um chamado de Deus, está buscando um bom negócio. Mika enxerga ali a oportunidade de profissionalizar a religião dele e faz uma proposta de emprego. Salário, roupas novas, casa e comida, tudo em troca dos serviços de um sacerdote particular. Uma posição sagrada é reduzida a um pacote de benefícios. E o levita, claro, aceita na hora. E aqui, no auge da desobediência dele, com um ídolo em casa e um sacerdote contratado, Mika solta essa. Agora eu sei que o Senhor vai me tratar bem. Ele está totalmente convencido de que alcançou a bênção divina no exato momento em que ele mais se afastava dela. É a ironia no seu nível máximo. Vamos dar uma pausa na história e colocar as ações do Mika num microscópio. O que exatamente estava tão errado no que ele fez, mesmo que para ele parecesse tudo certo? Vamos desconstruir esse erro. O contraste é gritante.
Onde a lei proibia ídolos, Mica criou um. Onde a adoração devia ser centralizada, ele construiu um templo particular. Onde o sacerdócio era uma herança sagrada, ele simplesmente contratou um funcionário. Ponto por ponto, ele criou uma versão pirata da fé, uma imitação que violava todas as regras. Então, resumindo as violações, ele quebrou mandamentos, construiu um santuário que não era autorizado, nomeou sacerdotes ilegítimos, basicamente ele criou uma religião de fachada. Mas a raiz de tudo isso era a motivação egoísta dele, usar a religião para garantir a própria prosperidade. A história do Mica pode parecer uma coisa antiga, distante, mas ela revela uma tendência humana que atravessa os séculos e chega até nós. O problema do Mica tem nome sincretismo. Essa mistura de crenças diferentes que muitas vezes nem combinam. Ele não abandonou Deus, mas tentou melhorar a adoração, adicionando elementos pagãos que o deixavam mais confortável. O resultado? Uma fé híbrida, feita sob medida para ele mesmo. E aqui que a história de Mica deixa de ser antiga e se torna super atual. A tentação de criar uma fé à la carte, sabe? Escolhendo as partes que a gente gosta e descartando as que nos desafiam. É um perigo constante. Não se trata de abandonar a fé, mas de distorcê-la para que ela sirva aos nossos interesses. E assim, a história do Mica nos deixa com uma pergunta bem incômoda. Ele estava sinceramente convencido de que estava no caminho certo. E isso nos força a questionar: quando é que o nosso fazer o que parece certo se transforma numa forma de idolatria? Onde termina a consciência e onde começa a autoilusão? Uma pergunta tão relevante hoje quanto era nos tempos do Mica.